Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 244, Baruch de 4 a 6. Bora lá? Baruch 4. Ela é o livro dos mandamentos divinos e a lei que subsiste para todo sempre. Todos aqueles que a seguem adquirirão a vida, e os que a abandonam morrerão. Volta para ela, Jacó, abraça-a, caminha ao seu encontro, ao esplendor da sua luz. Não entregues a outros esta glória, nem relegues esta salvação à nação estrangeira. Ditosos somos nós, Israel, porque a nós foi revelado o que agrada a Deus. Coragem, povo meu, que trazeis o nome de Israel. Fostes, em verdade, vendidos aos pagãos, não, porém, para serdes aniquilados. Por haverdes desencadeado a cólera divina é que fostes entregues aos inimigos. Havieis exasperado vosso Criador, ofertando sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o vosso Criador, o Deus eterno, e contristastes Jerusalém, vossa nutriz. Esta viu precipitar-se sobre vós a ira divina, e clamou: Escutai, vizinhas de Sião, fez-me Deus suportar cruel tormento. Assisti à deportação de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os educara com alegria e fui obrigada a deixá-los partir com lágrimas de luto. Que ninguém se regozije com minha viuvez e meu desamparo. Por causa dos pecados de meus filhos, vivo desolada, já que se afastaram da lei de Deus, negligenciando os seus mandamentos, afastando-se dos caminhos de seus preceitos e não seguindo a vereda da disciplina segundo sua justiça. Vinde, vizinhas de Sião, pensai na deportação de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Lançou contra eles um povo longínquo, povo insolente, de linguagem bárbara, sem respeito pelo ancião, sem piedade para com o pequenino. Roubou a viúva os bens amados. Desculpem. Roubou a viúva os bem-amados, deixando-me sozinha, sem as minhas filhas. E que posso eu fazer por vós? Somente aquele que vos infligiu estes males pode salvar-vos das mãos de vossos inimigos. Ide, filhos meus, ide. Quanto a mim, permanecerei na solidão. Tirei minhas vestes dos dias de paz para revestir-me de saco dos suplicantes. Até meu último dia invocarei o Eterno. Coragem, meus filhos. E vós também orai a Deus, a fim de que vos salve da mão poderosa de vossos inimigos. Do Eterno espero a vossa libertação. Espero que o santo me venha que do santo me venha a alegria, pela misericórdia que breve vos será concedida pelo Eterno, vosso Salvador. Entre lágrimas e coberta de luto, deixei-vos partir. Deus, porém, vos devolverá a mim para uma eterna alegria, porque as vizinhas de Sião, que viram a vossa deportação, verão em breve Deus conceder-vos a libertação, seguida de imensa glória e de fulgor emanando do Eterno. Suportai, filhos meus, com paciência o golpe da cólera divina. Fostes perseguidos por vossos inimigos. Em breve, porém, assistireis à sua ruína, e sobre suas cervizes poreis os pés. Meus delicados filhos tiveram de andar por ásperos caminhos, acossados, qual rebanho roubado pelo inimigo. Coragem, porém, meus filhos. Orai a Deus, pois aquele que vos feriu se lembrará de vós. Quisestes apartar-vos de Deus. Ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Porquanto aquele que sobre vós precipitou a catástrofe vos concederá, com a libertação, eterno regozijo. Coragem, Jerusalém. Aquele que te deu o nome te consolará. Miseráveis os que te maltrataram e que se regozijaram com tua ruína.
Miseráveis as cidades em que teus filhos conheceram a servidão. Miserável aquela que se conservou, miserável aquela que conservou teus cativos. Em verdade, assim como se regozijou com tua queda e triunfou quando de tua ruína, assim também vai gemer com a própria desolação. Aniquilarei a altivez de sua numerosa população, e sua arrogância se transformará em luto, porque um fogo constante, vindo do Eterno, a atingirá, e gênios maus vão persegui-la por muito tempo. Jerusalém, volta o teu olhar para o Oriente. Vê a alegria que te vem de Deus. Olha, eis que voltam os filhos que viras partir. Chegam do Oriente e do Ocidente. A voz do Altíssimo, repletos da alegria que lhes dá a glória de Deus. Baruque 5. Tira, Jerusalém, a veste de luto e de miséria. Reveste para sempre os adornos da glória divina. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar a terra, e sobre todos os céus teu esplendor. Eis o nome que te é dado por Deus, para todo sempre, paz da justiça e esplendor do temor de Deus. Ergue-te, Jerusalém, galga os cumes e olha para o oriente. Olha ao chamado do Altíssimo. Reúnem-se teus filhos, desde o poente ao levante, felizes por se haver Deus lembrado deles. Quando de ti partiram, caminhavam a pé, arrastados pelos inimigos. Deus, porém, te devolve, conduzidos com honras, quais príncipes reais, porque Deus dispôs que sejam abaixados os montes e as colinas, e enchidos os vales para que se una o solo, para que Israel caminhe com segurança sob a glória divina. As florestas e as árvores de suave fragrância darão sombra a Israel, por ordem do Senhor. Em verdade, é o próprio Deus quem conduz Israel, pleno de júbilo no esplendor de sua majestade, pela sua justiça, pela sua misericórdia. Baruque 6. É por causa dos pecados que cometestes contra Deus que ides deportados para a Babilônia como prisioneiros, por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Quando chegardes à Babilônia, será para ficardes lá por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que volteis em paz. Ireis ver na Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros e que, não obstante, inspiram temor aos pagãos. Quanto a vós, previne-vos, não imiteis esses estrangeiros, deixando que também o temor desses deuses se aposse de vós. Quando virdes a multidão cumprimentar-se em torno deles para adorá-los, dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar, porque meu anjo estará ao vosso lado, e poderia vingar-se da vossa vida. A língua desses deuses é polida por um artista, mas, apesar de dourados e prateados, são falsos e incapazes de falar. Como se fora para uma donzela apaixonada por enfeites, eles pegam ouro e confeccionam coroas para serem colocadas nas cabeças de suas divindades. Acontece até que os sacerdotes roubam o ouro e a prata para utilizá-los em proveito próprio, ou para presentear prostitutas que mantêm em suas casas. Eles ataviam com lindas vestes, como se fossem homens, esses deuses, de prata, de ouro ou madeira, enquanto estes nem mesmo são capazes de defender-se contra a ferrugem e os vermes. Vestem-se, não, desculpa, vestem-nos de púrpura. Precisam, porém, tirar-lhes do rosto a poeira que neles se acumula. Possui o Deus um cetro como se fora governador de província, mas é incapaz de condenar à morte aqueles que contra ele se rebelam. Ostenta na mão o machado e a espada,
mas nem pode garantir-se contra um inimigo ou um ladrão. E disso se pode concluir que não são deuses. Não tendes por que temê-los. Quando a ferramenta de um homem se quebra, perde a utilidade. Assim também acontece com seus deuses. Se os colocardes em um templo, enchem-se seus olhos da poeira erguida pelos pés dos visitantes. Quando um homem ofende o rei, fecham-se atrás dele as portas da prisão, porque vai ser conduzido à morte. Assim, os sacerdotes defendem os templos por meio de portas munidas de fechaduras e ferrolhos, a fim de impedir que ladrões venham roubar os deuses. E acendem mais luzes do que eles mesmos precisam, enquanto que os deuses não podem vê-las, porque são apenas quais vigas de seu templo, cujo coração está também corroído. E eles nem se apercebem dos vermes que fervilham no solo e que vêm devorá-los, assim como as suas vestes. Escurece-lhes os rostos a fumaça que se desprende do templo. Morcegos, andorinhas e outras aves esvoaçam em torno de seus corpos, e gatos saltam sobre eles. De tudo isso podeis concluir que não são deuses, e que nenhum respeito lhes deveis. O ouro que os reveste serve sem dúvida para embelezá-los, mas, se não se polir o ouro, não brilham, e nem sentiram quando foram fundidos. Foram comprados por preço exorbitante, quando neles nem sequer um sopro de vida existe. Não possuindo pés, devem ser carregados aos ombros, revelando assim a todos a sua ignomínia. Bem mais, porém, seus servos deveriam envergonhar-se, pois, se algum deus vier a cair por terra, não poderá por si mesmo levantar-se. Virá alguém repô-lo de pé, pois que é incapaz de qualquer movimento. E se o colocarem obliquamente, não poderá erguer-se. São como cadáveres ante as oferendas que lhe trazem. Os sacerdotes, porém, vendem essas ofertas em proveito próprio. As suas mulheres as preparam, sem nada repartir com os pobres e os infelizes. As mulheres, em seu estado de impureza e que deram à luz, tocam nesses sacrifícios. Portanto, bem podeis reconhecer que não são deuses. Não tenhais, pois, para com eles respeito algum. Como poderiam eles ser chamados deuses? Pois há mulheres que tomam parte no culto desses ídolos de prata, de ouro e de madeira. E nos seus templos, os sacerdotes apresentam-se com as vestes rasgadas, descoberta a cabeça, cabelos e barbas raspados. Gritam e clamam ante os seus ídolos, como se fora no festim de um morto. E roubam-lhes as vestimentas e com elas presenteiam suas mulheres e filhos. São incapazes de retribuir, quer se lhes faça um bem ou um mal. Nem mesmo poderiam aclamar um rei ou destroná-lo. Nem podem dar ricos presentes, nem, a mais vil, moeda. Se alguém não cumprir os votos que lhe fez, nem podem protestar. Tampouco lhes é dado proteger alguém da morte, como arrancar o fraco das mãos do mais forte. Não possuem o poder de dar vista ao cego, nem de salvar alguém da miséria. Não se compadeçam da viúva e nenhum bem fazem ao órfão. Quais pedras da montanha são esses ídolos de madeira, dourada ou prateada, e seus servos deveriam envergonhar-se deles? Como, pois, crer em tais deuses e assim chamá-los? Os próprios caldeus os afrontam. Quando se lhes apresenta um mudo, levam, levam-no a Bel, suplicando-lhe que dê voz ao mudo, como se o Deus pudesse ouvir alguma coisa. E embora saibam bem isso, não podem abster-se de assim agir, tão falhos que são de inteligência. Mulheres, cingidas de coroa, vão sentar-se à beira dos caminhos e aí fazem fumaça, queimando sementes.
Quando uma delas é levada por um transeunte e com ele dorme, zomba da vizinha por não haver recebido semelhante honra e não ter sido rompida a sua corda. É apenas mentira tudo quanto se faz perante eles. Como se poderá, então, acreditar e proclamar que sejam deuses? Foram confeccionados por artífices e ourives, e não poderiam ser diferentes do que o quiseram seus artífices. E se estes não atingem idade avançada, como poderia ser diferente a obra de suas mãos? Assim, só deixam a seus descendentes engano e vergonha. Sobrevenham guerras ou calamidades, e eis os sacerdotes a entrarem em conciliábulos, a fim de saber aonde deverão ir ocultar-se com seus ídolos. Como acreditar então que sejam deuses aqueles que são incapazes de se salvar da guerra ou de qualquer calamidade? Mais tarde se saberá que os ídolos de madeira dourada ou prateada são apenas engano, e aos olhos de todos os povos e de todos os reis se tornará evidente que não são deuses, mas obras de mãos humanas, já que nada se encontra de divino neles. Como, pois, poderá deixar de se tornar evidente que não são deuses? Eles não podem entronizar um rei em um país, nem dar cultura aos homens. Nem sequer podem ainda julgar suas contendas, nem protegê-lo. Contra os males que lhes advenham, pois de nenhum poder dispõe, assemelhando-se a gralhas que esvoaçam entre o céu e a terra. Se o antigo fogo atinge o templo desses ídolos de madeira dourada ou prateada, seus sacerdotes procuram salvar-se, pondo-se ao abrigo, enquanto seus deuses são consumidos quais vigas no incêndio. E não poderiam resistir nem a um rei, nem aos inimigos. Como admitir, então, ou mesmo supor que possam ser tidos por deuses? Esses deuses de madeira prateada e dourada nem mesmo podem defender-se contra os ladrões. Mais fortes que eles, arrebatam-lhes o ouro e a prata e até as vestes do que foram cobertos e se retiram sem que os deuses tenham podido defender-se a si mesmos. Assim, melhor que a dos falsos deuses é a condição de um rei, que não pode lançar mão de seu poder, ou a de um utensílio doméstico do qual o dono pode servir-se, ou mesmo a da porta de uma casa, que protege o que dentro dela se encontra, ou ainda a da coluna de madeira no palácio real. O sol, a lua e as estrelas, que brilham e se destinam à utilidade dos homens, obedecem de boa mente. Assim também o relâmpago, tão belo ao faiscar, o vento que sopra sobre a terra e as nuvens que recebem de Deus a ordem de percorrer toda a terra executam a missão que lhes foi imposta. Quando o fogo é enviado do céu para consumir as florestas das montanhas, cumpre o que lhe foi ordenado. Nem a beleza nem o poder dos ídolos podem igualar-se a essas maravilhas. Eis porque não há motivo para crer nem proclamar que sejam deuses, já que não lhes é dado praticar a justiça junto aos homens, nem lhes outorgar o bem. Se admites que não são deuses, não tenhais deles receio algum. Eles não têm a faculdade de amaldiçoar os reis, nem de abençoá-los. Muito menos podem fazer com que no céu apareçam sinais aos pagãos. Não brilham como o sol, nem alumiam como a lua. Valem mais que eles os animais, pois, ao menos pela fuga, têm a faculdade de procurar a segurança em um abrigo. De maneira alguma, pois, se nos convence que eles sejam deuses, por conseguinte, não os temais. Assim como um espantalho em um campo de pepinos, esses deuses de madeira dourada ou prateada de nada preservam. Moita de espinhos em um jardim, na qual vêm os pássaros pousar.
cadáver lançado em lugar tenebroso, eis o que são esses deuses de madeira dourada e prateada. Enfim, pela púrpura e pelo escarlate, que sobre eles se desgastam, pode-se reconhecer que não são deuses. Acabarão por ser devorados, e se tornarão desonra para sua nação. Melhor é, portanto, a condição de um homem honesto que não tem ídolos, pois assim estará sempre isento de confusão. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, de mais um livro. Espero vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.